hoje. Shalom, saudações e bênçãos a todos e a cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela. Sejam bem-vindos mais uma vez a um novo encontro do Vozes de Israel Global. Como vocês sabem, dentro do canal do YouTube do Vozes de Israel, existem várias maneiras de se conectar conosco, mas não apenas várias maneiras de se conectar conosco. Mas também vocês aí têm várias maneiras de conhecer Israel. Uma delas é, como vocês já sabem, descobrindo Israel com a Bíblia na mão. Que, a propósito, estamos começando novamente uma nova temporada e esperamos já nos próximos dias ter os novos vídeos para poder compartilhar com vocês e para que possam aprender muito mais sobre a terra de Israel. E além disso, como vocês também sabem, há muito material que eu acredito ser muito relevante e muito importante para que vocês possam, neste tempo, aprender muito mais sobre as Escrituras. Estivemos estudando sobre o livro de Daniel, começamos toda essa jornada de estudar as Escrituras, também estudamos o livro do Apocalipse. Nós nos envolvemos com o livro de Gênesis e retornamos novamente na semana passada com o livro Jesus, justamente de Gênesis. Mas antes de continuarmos e entrarmos de fato no capítulo que devemos entrar nesses próximos dias. Ou seja, o que são próximos dias? Temos que entrar hoje justamente no capítulo 16. Queria parar não só um pouco, mas sim poder fazer uma breve explicação. Por isso, a mensagem de hoje vai estar um tanto conectada com a realidade da nação de Israel. Muitos de vocês estão nos perguntando como está a situação hoje em Israel. Vocês sabem que nesses dias estamos passando por dias muito especiais. Estamos passando por dias bastante delicados, dias em que não se sabe exatamente o que vai acontecer amanhã e que as fronteiras, todo o território de fronteira de Israel, hoje em dia está em uma situação muito delicada em relação ao poder. Ou seja, a pessoa pode circular por todo Israel, exceto na zona da fronteira. É melhor se afastar porque justamente o próprio exército é quem está dizendo para não se aproximar e tudo mais. Nesses dias vimos e vocês foram testemunhas de que aqueles filmes que às vezes a gente assiste que parecem impossíveis de acontecer, podem sim acontecer. O que acontece na vida real, vimos a vida real como se fosse um filme. O que aconteceu nesses últimos dias justamente no território com o Líbano. Com essa coisa dos Vipers, com essa coisa dos walkie-talkies, muitas pessoas começaram a ficar assustadas, inclusive, e largaram os telefones. O telefone me observa, o telefone me copia, o telefone me vê, o telefone me escuta. A realidade é que sim, é assim mesmo, mas daí a ele poder explodir. Bom, não é bem assim. Então fique tranquilo quanto a isso. Seu telefone não vai explodir, mas sim. Se você se envolver em algo que seja contra Israel e se alistar aos inimigos de Israel, então não podemos garantir que nada de ruim possa acontecer.
Porque Israel tem uma proteção especial, Israel tem uma sabedoria especial que por anos tiveram que exercitar, por anos tiveram que ser práticos em toda a questão de segurança. É por isso que hoje é uma das nações líderes no que diz respeito à inteligência informática para proteger seus cidadãos. E alguém pode perguntar hoje em dia, mas o que aconteceu em 7 de outubro? Justamente a nação de Israel está mais preparada para o sofisticado, mas menos preparada para o que não é sofisticado. Porque o 7 de outubro foi um ataque de um grupo de pessoas selvagens em motocicletas, atacando um povo que estava em um dia festivo. Isso já aconteceu com Israel no passado? E vai ter que tomar as medidas necessárias para que isso não volte a acontecer no futuro. Mas como você e eu sabemos, o mundo e as nações e o inimigo, especificamente, na verdade, o inimigo, em primeiro lugar, é aquele que incita as nações a se voltarem justamente contra o povo escolhido, justamente contra a nação de Israel. E hoje, o que eu quero fazer com vocês no estudo que vamos começar hoje é que eu quero compartilhar sobre o Salmos 83. E você vai me perguntar, mas o que o Salmo 83 tem a ver com o livro de Gênesis? Tem tudo a ver. E agora você vai entender o que eu quero explicar. Vocês se lembram que no livro de Gênesis, deixa eu ir lá buscar. Gênesis, nós estávamos vendo Gênesis capítulo 15. Se você puder ir rápido, pegue sua Bíblia. Enquanto eu também estou procurando a minha aqui. Lembram que nós chegamos quase nos últimos capítulos? Eu já tinha lembrado vocês e compartilhado sobre que Abraão tinha pedido a Deus para fazer uma aliança com ele. Lembram quando ele fala, não tenho problemas, não posso ter filhos, não terei a quem deixar? Tudo o que fizemos, por tudo o que trabalhei, e eu expliquei e comentei com eles que o Oriente Médio é um pouco diferente do que é o Ocidente. Não se referia a deixar riquezas materiais, mas para eles o mais importante é passar o sobrenome ou dizer filho de. Lembrem-se que falamos sobre Yeshua ben Yosef, Shlomo ben David. Sempre falamos que sempre se diz que você é filho de. Isso é como a progressão e herança. Isso é o mais importante que a gente tem que deixar para a próxima geração. Então Abraão dizia, eu não vou ter uma próxima geração a não ser aquele Damasceno, aquele de Damasco, que é Eliezer. Era alguém muito fiel e que fez muitas coisas boas com Abraão, mas não era seu sangue. Abraão queria descendência de seu próprio sangue. O Senhor lhe diz, eu vou te dar. Lembre-se que fui eu quem te tirou de lá com uma promessa, do lugar de onde te tirei. Eu os tirei de lá com uma promessa e te levei a um lugar e não me esqueci de que te tirei com uma promessa. Eu te levei a um lugar onde disse que você iria herdar esse lugar e que também iria procriá-los. Ou seja, a sua geração iria viver nele. Então, de certa forma, o Senhor já estava dizendo de antemão, onde você vai ter filhos? Na verdade, lembre-se que em um determinado momento ele diz, olhe para o céu, conte as estrelas, porque essa é toda a família que vou te dar. Abraão propõe, vamos fazer uma aliança. Lembrem da importância das alianças na antiguidade, que não é como a aliança que conhecemos hoje em dia, ou o contrato que conhecemos atualmente. Antigamente, para assinar algo, era preciso procurar um tabelião ou advogado diferente de hoje em dia. E justamente quem havia feito a parte do seu pacto, quem tinha que cumprir esse contrato era justamente Deus. Então vimos como ele disse a Abraão, vai e traga os animais, coloque-os no caminho, parta-os. E diz que quando Abraão acorda, então ele começa a ver aquela coluna de fogo que vai caminhando entre os animaizinhos. Vimos tudo isso em Gênesis 15 e 16. Desculpe, no final. Então quando ele diz, eu vou te dar todo este lugar. E vocês lembram que vimos o mapa na semana passada que eu tinha mostrado para vocês? O que Israel possui hoje em dia e o que ainda falta recuperar em relação ao espaço físico da terra de Israel.
Ainda há muito a recuperar conforme a promessa que foi dada a Abraão. Então, hoje em dia, nós estamos vendo, ouvindo e sendo testemunhas de um conflito que está acontecendo em Israel. E estamos sendo uma geração privilegiada de poder ver a Bíblia se cumprir neste momento. Alguns de vocês perguntam, e de fato eu vejo muitos comentários por aí dizendo, mas será que Deus está deixando Israel de lado? De forma alguma. Deus está agindo e Deus está trabalhando com Israel, e não só está trabalhando com Israel, apesar desse conflito, mas também está trabalhando com as outras nacionalidades. E é isso mesmo. E agora você vai perceber por que estou dizendo o que estou dizendo. Quando você chega em Gênesis capítulo 16, ou seja, na continuação, é dito que virá um filho, que virá aquilo que Abraão tanto queria, mas o que acontece? Algo acontece no caminho? Acontece que vamos ver isso mais a fundo na próxima semana, no capítulo 16, com mais detalhes. Agora o que vou fazer é fazer uma transição, porque tem algo que acontece no meio. Então, isso que acontece no meio veremos no livro de Amós. Por isso quero focar nisso hoje. Porque justamente tudo o que está acontecendo com Israel é o que estamos vendo que está acontecendo biblicamente entre o capítulo 15 e o capítulo 16. Quando vemos no capítulo 16 que Abraão finalmente vai receber a promessa do filho. Lembrem-se que Sara não podia dar à luz, sua esposa não podia dar à luz. Então quem vem no lugar de Sara? Hagar. Quem era Hagar? Era uma egípcia. Não é que Hagar vem, mas sim Sara. Ela tem aquela grande ideia de dizer, olha, eu não posso, mas fique com a minha serva, fique com a minha criada. Então Abraão vai, conhece a criada e ela lhe dá um filho, certo? Uma criança, e eles lhe dão um nome. Vocês lembram qual é o nome dele? Ismael? Então aparece aquele com o nome Ismael, quando Ismael aparece nas Escrituras. Depois nós vamos ver algo que na verdade estava lá, que é como uma conexão com o passado, porque de alguma forma vai se conectar com aquele filho de Adão. Lembre-se que vimos que Adão e Eva também tiveram filhos, e esses filhos tinham nomes. E um deles deram o nome de Esaú. Lembram que ele também tinha passado por uma situação bastante complicada e que, pela primeira vez, tinha visto sangue humano sobre a face da terra? Isso nunca tinha acontecido antes. Era a primeira vez que se falava de um sacrifício humano sobre a face. Até então havia sacrifícios de animais, não de humanos. Também havia rompimento de plantas. E alguém pode perguntar, mas rompimento de plantas? Sim, rompimento de plantas, porque servia justamente para cobrir aqueles que estavam nus. Mas eu não quero sair do assunto, só quero fazer uma correlação de um tema com o outro. Então, quando vem Ismael, na Bíblia diz no capítulo 16 que finalmente aparece o filho que Deus havia prometido a dar a Abraão por meio de Esaú. Vocês vão me dizer hoje, como muitos estão dizendo hoje em dia, mas então, né, no primeiro era Ismael, e nós poderíamos concordar com a cabeça e dizer que o primeiro é Ismael. Sim. Mas o que é o mas? No mas tem algo muito importante, porque Deus não deixa pontas soltas. E Ele está em cada detalhe e em cada detalhe. Nós temos que prestar bastante atenção. Quando está dizendo sim, mas não é o primeiro de Sara. Por quê? Porque o primogênito tinha que ser da esposa legítima de Abraão, não da criada. Então Ismael não é contado como primogênito, e sim aquele que vai nascer depois, mais tarde. Poderia parecer estranho, poderia parecer ilógico, poderia parecer que não faz sentido o que estou dizendo, mas o que está ordenado é exatamente o que Deus está fazendo. Que o primogênito é Isaque, apesar de Isaque ter vindo depois de Ismael. E você diz, não é lógico, não é coerente, não é humano, não é correto, não é sério. Mas é o que Deus determinou e ponto final. E com isso não há discussão. Deus determinou que o primogênito tinha que ser de Sara. Ponto. Aqui nós dizemos nekuda.
Aí ensinei outra palavra em língua europeia. Se você quiser dizer ponto, diga nekuda. Então não tem ponto. Não precisa continuar falando ou debatendo, não há discussão. O primogênito deveria ser de Sara. Vem outro antes, mesmo que venha antes no tempo. Não é contado como primogênito, é contado como mais um, mas não como primogênito. Eu disse que o primogênito tinha que abrir o ventre de Sara, e então quem faz isso é Isaac. Então sobre ele vai recair toda a promessa da terra. Porque Abraão tinha saído com Sara, e em Abraão estava a promessa de herdar aquela terra que nós tínhamos visto no mapa na semana anterior. Agora lembre-se que toda aquela terra, ele disse, vou te dar, mas lembre-se que vai vir um sofrimento, que as suas gerações seguintes vão ser escravas em outra terra e vão ficar lá por tantos anos, vão sofrer e vão morrer. Mas tudo isso é necessário que aconteça e você vai morrer em um bom lugar junto aos seus pais, ou seja, você vai ser lembrado. Em outras palavras, o Senhor estava dando uma notícia que Abraão não ficou tão contente. Por isso é no capítulo 15 que nos diz que Abraão teve essa tendência. Medo, o medo veio sobre ele. Então, entre o capítulo 15 e o capítulo 16, eu quero que agora leiamos o Salmo 83. Embora o Salmo 83 seja de uma época posterior, ele é de uma época posterior porque está conectado com isso. Lembre-se de que há algo que acontece com Ismael e com Agar, e é que diz que a criada de alguma forma fazia mal a Sara, porque Sara não podia dar à luz. Então era como se a criada estivesse, de alguma forma, se posicionando com mais autoridade diante da esposa legítima de Abraão. Sara então reclama com Abraão e pede que ele faça algo. E finalmente diz que ele pega e coloca, e então aquela carga sobre aquele animal, coloca Agar, coloca o menino e deixa que eles vão para o deserto. E então, mais adiante, o Senhor a alcança no deserto e diz: ei, mulher, não desista, não sofra, não desista. Não vou deixar seu filho morrer, mas também vou fazer dele uma nação. Agora, preste atenção, porque depois vamos entrar em Gênesis 17 mais adiante. E diz: vou fazer dele também uma nação, e lhe dá uma série de promessas. Mas é tudo isso que está acontecendo aqui e tudo isso que está acontecendo hoje na nação de Israel. A raiz está em Gênesis 16, Gênesis 17, mas sem poder entender, Gênesis 15. Então nós não vamos conseguir entender o que está acontecendo hoje com a nação de Israel. Muitas pessoas, muitos líderes, muitos profetas Não sei bem como dizer isso, espero que você me entenda. Tentam decifrar do ponto de vista místico, do ponto de vista culto. Vamos ver o que o futuro me reserva. Mas, na verdade, o futuro já está escrito. Existem algumas coisas que ainda faltam acontecer, mas na maioria o futuro já está completamente escrito. Isso está completamente registrado nas Escrituras. Não precisamos ficar loucos tentando saber o que vai acontecer nos próximos dias. Não precisamos ter uma varinha mágica, não precisamos receber um dom especial de uma única pessoa. Que diga, diz que tal coisa vai acontecer. Não estou dizendo que não existe, obviamente existe, e eu digo que sim, existe. O dom da presença na profecia ainda existe, né? O dom de plantar igrejas, como fazia Paulo. Saul no passado existe, o dom de pastor existe, o dom de administração existe. Todos os 5 ministérios que o Senhor determinou nas Escrituras, obviamente cada um está se cumprindo perfeitamente, mas há alguns que se desviaram do modelo de Deus. Então, certas coisas foram misturadas. Alguns misturaram o fato de plantar igrejas com o de ser uma autoridade, superautoridade, o que não é assim. Como cabeça, de cabeça, e como pai de pais, o que não é assim. É simplesmente mais um colega, é alguém que tem um pouco mais de experiência em tudo isso.
Ao ouvir dos outros o que está fazendo, pode contribuir mais, como Paulo, que escrevia uma carta aos Efésios, escrevia uma carta aos Tessalonicenses, escrevia uma carta aos Coríntios, porque ele ouvia e sabia, olha, o que está fazendo? Lá daquele lado está acontecendo tal coisa, naquele lugar está acontecendo tal coisa. Mas não é que ele se considerava o cabeça dos cabeças, o super apóstolo? Então, não. Acho que neste tempo justamente estamos nos desviando. E não é porque queremos. Não fazemos de propósito, e sim porque está escrito. Porque as Escrituras dizem que nos últimos dias, nos dias finais, virão muitos e confundirão milhares. Então eu sempre digo, e a minha oração é, Senhor, que eu não seja parte desse produto de confusão para milhares, e como alguém pode ter certeza de que não é produto de toda aquela confusão, é sendo equilibrado, é buscando ao Senhor, é tendo um equilíbrio perfeito entre a Escritura e o espiritual. Eu não posso ser apenas super espiritual e desconhecer as Escrituras. Não posso ser super espiritual e não saber o que ele me diz. Dizer que o Antigo Testamento é só dos judeus e o Novo é para a igreja, eu não posso afirmar isso. Então, tem algo que não está funcionando bem, quer dizer que não entendeu, tem algo que não entendeu? Não posso dizer que o Antigo, o Testamento já está obsoleto, somente o Novo é que serve. Não posso viver só de treinar e de me preparar, ter um casamento perfeito, ter filhos saudáveis, ter uma boa empresa, Não posso trabalhar só nisso. Porque não estou preparando as pessoas, não estou preparando os irmãos, não estamos nos preparando para o que vem nos próximos dias, para o que vem no futuro. E justamente hoje, o que está acontecendo em Israel, há um silêncio globalizado no mundo cristão, o que particularmente me preocupa. Me assusta ouvir o silêncio da liderança global reconhecida. De não levantar uma voz, de não fazer um chamado ou de não dizer, ei, é hora de olharmos para Israel, é hora de orarmos pelo conflito em Israel, é hora de levantarmos ofertas para os irmãos em Israel, é hora de apoiarmos o povo escolhido. Não há, como deveria haver, há. Não digo que não há, mas são contados nos dedos das mãos. O que sim existe, e isso me alegra muito. São muitos irmãos como vocês que não dependem de que lhes digam, vão e façam isso. Simplesmente nasce em vocês o que o Senhor coloca em seus corações. Vocês agem, o Senhor diz, ore por Israel, você ora por Israel. Independentemente do que você esteja vendo nas notícias, independentemente do que o inimigo tenta colocar em você através da tela, fogo, ódio. O inimigo quer colocar ódio em você, quer colocar ressentimento, quer colocar mentiras, quer colocar raiva contra o povo escolhido. Esse é o plano. Quero que a gente vá agora justamente para o Salmo 83, vamos rapidinho, e quero que a gente leia isso porque é muito importante. Muitos me dizem, isso está se cumprindo, falta muito para que o Salmo 83 se cumpra. Porque nos fala de todas aquelas nações que vêm contra o povo escolhido. Vamos ver isso, você e eu agora. E não vou dizer a vocês se está se cumprindo ou não está se cumprindo. Mas o que eu vou dizer a vocês é que já começou. E não começou hoje, já começou faz um tempo. Agora você vai ver. Vou tomar um pouco de água, vou. Salmo 83, vamos ler no capítulo 1. E diz... Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, ó Deus, nem fiques parado, porque eis que rugem os teus inimigos, e os que te odeiam levantam a cabeça contra o teu povo. Eles tramaram astutamente em segredo e conspiraram contra os teus protegidos. Disseram, vinde, destruamo-los para que não sejam mais uma nação e não haja mais memória do nome de Israel. Pois conspiram de coração juntos contra ti, fizeram aliança. As tendas dos Edomitas e dos Ismaelitas, Moabe e os Agaritas, Shebal, Amon e Amaleque.
os filisteus e os habitantes de Tiro. Também o assírio se juntou a eles. Servem de apoio aos filhos de Ló. Sela faz com eles como fizeste com Midian, como com Sísera, como com Javim. No ribeiro de Quizon, que pereceram em Endor, foram feitos como esterco para a terra. Faz aos seus capitães como a Oreb e Zebe, como a Zeba e Zalmuna, a todos os seus príncipes que disseram, herdemos para nós as moradas de Deus, ó meu Deus. Faz com que sejam como redemoinhos, como palha diante do vento, como fogo que queima o monte, como chama que consome o bosque. Persegue-os assim com a tua tempestade e assusta-os com o teu redemoinho. Enche os seus rostos de vergonha. E busquem o teu nome, ó Adonai. Sejam envergonhados e perturbados para sempre, sejam desonrados e pereçam. E reconheçam que o teu nome é Adonai. Tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Muito importante o que acabamos de compartilhar, o que acabei de ler. Mas vou utilizar, se você me permitir, tenho aqui um quadro que quero usar para fazer um modelo de exemplo para vocês, exatamente de como está. Esse assunto do mapa, do que é o Salmo 83, certo? Se nós temos que nos basear no que o livro dos Salmos está nos dizendo aí, ele aborda muitos temas exigindo um desenvolvimento mais amplo, exatamente. Como eu disse, o que vou compartilhar aqui, vou compartilhar entre Gênesis 15, entre Gênesis 16, isso que está acontecendo aqui no livro dos Salmos. E é aqui que vem a pergunta, tem a ver? Tem tudo a ver, porque veja que aqui estão sendo mencionadas nações que vão nascer muito tempo depois. Mas elas têm a raiz aqui. Qual é a raiz que elas têm aqui? É a raiz contra a nação de Israel? Israel ainda não havia nascido, Israel ainda não tinha aparecido em cena, quando já estavam planejando exterminar Israel de antemão. E hoje em dia, até hoje, temos Israel em cena, porque Israel nasceu. Mas muitos daqueles povos que são mencionados ali, que são mencionados nesse salmo, já não existem, mas sim, territorialmente, o Espírito permanece nesse mesmo lugar. Você me entendeu? Olhem, vamos fazer um exemplo. Vou ver se dá para alcançar, para perceber. Vamos ver se dá para ver aí. Sim, dá para ver. Suponhamos que isso que estou desenhando aqui seria como o Estado de Israel, o atual Estado de Israel. Ok? Isso é o que temos hoje. Lembrem-se que dissemos que o que foi prometido a Abraão era muito mais amplo, mas não exatamente o que o povo judeu, chamado Israel, tem hoje. Foi o que prometeram a ele. Quer dizer que, será que em algum momento ele vai recuperar tudo aquilo que foi dito em Gênesis capítulo 15 ou o quê? Que ele não vai recuperar? Pergunte para o Senhor. Porque no livro de que nos fala Apocalipse, e quando também nos fala em Zacarias, quando também nos fala em Jeremias, quando também nos fala em Daniel, que nos são dados os limites do que será a era posterior, quando o Messias estiver na terra, o mapa é outro. Não é nem este, nem aquele que foi prometido a Abraão, nem o que vamos ver. Depois de todo esse conflito, porque depois de todo esse conflito, geograficamente todo esse setor mudou. Então nenhum desses três é o que estamos vendo hoje em dia. Há um ano atrás nós tínhamos um Israel. Hoje em dia, quase um ano depois do conflito, nós temos outro Israel. Então vocês precisam prestar atenção. O que a Bíblia está nos ensinando com tudo isso? Por isso eu digo que Deus está trabalhando com Israel, mas não está trabalhando apenas com Israel, e sim com as nações ao redor. Aqui, vamos supor que por aqui, por exemplo, temos o mar da Galileia, ok?
Aqui teríamos o Rio Jordão e por aqui teríamos o Mar Morto. Espero que consigam ver esse mapinha que estou fazendo aqui, meio precário que estou fazendo agora, esse mapinha no momento. A Bíblia nos fala no Salmo 83 de vários personagens que dizem: vamos nos unir, vamos nos unir. Diz que eles se uniram e começaram a conspirar. Se nos voltarem contra, vamos pensar no mal que podemos causar. Hoje em dia, se pegarmos o mapa aqui, daqui para cima, vamos encontrar um lugar chamado Líbano, o Líbano. Hoje em dia, é quem 2 dias atrás, 3 dias atrás, para ser mais específico, recebeu uma surpresa. Depois de quase 11 meses, lançar mísseis em Israel todos os dias, lançar mísseis, lançar mísseis, lançar mísseis, lançar mísseis. Israel disse: chega, já ativamos um plano. E vocês sabem o que aconteceu. Aparece uma empresa que ninguém sabe quem fundou, aparecem movimentações de dinheiro que ninguém sabe quem comprou, aparece uma dona de uma empresa que ninguém sabe quem é, aparece um homem da Índia que desaparece completamente do planeta Terra, não deixa nenhum rastro de que era aquele que fez a entrega desses Viper, desses aparelhinhos, e esses aparelhinhos começam a explodir um a um, não em civis, mas no serviço armado terrorista da nação do Líbano, chamado Hezbollah. Quero que até aqui você me entenda. Então, hoje em dia, temos esse nome chamado Hezbollah, que é um grupo terrorista politicamente estabelecido no território do Líbano. Bem ao lado do Líbano, temos uma nação chamada Síria. Hoje em dia, a Síria é outra nação que está envolvida em um conflito financeiro muito forte, do qual não consegue se recuperar. Está sob um ditador que não quer sair do poder e o povo está cada vez mais afundando. A Bíblia nos fala sobre uma destruição em Damasco e diz que após essa destruição em Damasco, abre-se caminho para a entrada na cidade de Jerusalém. Salim, a Síria está lá. Se você for hoje à Síria, vai encontrar muitos escombros, muitos escombros. Aqui embaixo, hoje em dia, temos o território conhecido como Jordânia, daqui. E aqui embaixo temos, a partir daqui, mais precisamente, todo o território que conhecemos como Egito. E aqui neste território por aqui, deixa eu ver onde estou aqui. Aqui temos Gaza. Este é Israel e os vizinhos de Israel agem. Salmo 83, o que você me diz? Ele fala comigo? Ok, ele me diz o seguinte. Ele fala dos filhos de Ló. Quem eram os filhos de Ló? Ele nos diz que os filhos de Ló eram Edom e Amon, os amonitas. Então temos, veja, vamos ao livro de novo. Quero que vamos ao Salmo 83, que nos diz o seguinte. Vou tirar aqui a tampa da fibra. Não te cales, ó Deus, nem fiques quieto, porque eis que rugem os teus inimigos, e os que te odeiam levantam a cabeça contra o teu povo. Eles consultaram astuta e secretamente, e entraram em conselho contra os teus protegidos. Quem eram os protegidos? Vamos lá, Gênesis, capítulo 15, Gênesis 15. Aqui estava Canaã. Hoje em dia, Canaã desapareceu. E tudo isso se chama Israel. Ok? O lugar que Deus prometeu a Abraão no capítulo 15, que ele daria a Isaque. A geração Israel, aqui nós temos presente, Israel, obviamente, entenda-se tudo o que falta, certo? Mas diz que todos esses começam a se juntar e disseram, vinde e destruamo-los para que não sejam nação e não haja mais memória do nome de Israel. Porque conspiraram de comum acordo contra ti. Fizeram aliança às tendas dos Edomitas e dos Ismaelitas.
Ok, olhem isso. Aqui temos Edom. Na antiguidade, a Jordânia não existia, era Edom, e aqui tínhamos Moabe. Terra antiga, os moabitas e os edomitas. Esses dois iam se unir contra Israel. Iam planejar vir contra Israel. É isso que o Salmo 83 nos diz. Também nos fala e nos diz sobre as tendas, os edomitas e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque. Os filisteus e os habitantes de Tiro. Os filisteus estavam aqui, onde era Gaza, filisteus. Ok, os de Tiro estavam aqui. Você percebe como todo o mapa vai mudando? Mas repare que continua exatamente a mesma coisa. Tiro, filisteus contra Israel, Tiro contra Israel. Até agora temos Tiro contra Israel, filisteus contra Israel, Edom contra Israel, Moabe contra Israel. Mas também nos falam dos assírios. E onde estavam os assírios? Os assírios estavam aqui. A Síria. Eles vinham contra Israel. E então todo esse setor conhecido como Isíria, o Antigo, ou o Iraque, ou a Pérsia, por aqui acho que já não dá mais para ver. Então eram todos os assírios que iam vir contra o território de Israel. Então o Salmo 83, o que está nos mostrando atualmente é que as nações modernas chamadas Líbano, Síria, Jordânia e o território chamado Gaza. Todos os inimigos de Israel consultam, todos consultam, veja, absolutamente todos os países que rodeiam o território de Israel consultam para que este não seja mais uma nação, para que isso não seja mais uma nação. O líder do Líbano, vocês já devem ter ouvido o nome dele, chamado Nasrallah, líder do Hezbollah. Ele disse que é muito bom que a profecia esteja se cumprindo. Alguns anos atrás, sobre o retorno dos judeus à sua terra, ouvi bem, que bom que a profecia do retorno dos judeus à sua terra esteja se cumprindo. Como um inimigo pode querer que essa profecia se cumpra? Porque ao se cumprir essa profecia, então todos os judeus vão viver neste território? Segundo ele, é mais fácil eliminá-los evitando atentados em várias partes do mundo. Pegamos todos eles aqui dentro. Ou seja, eles consultam, conhecem as escrituras, conhecem as profecias. O inimigo conhece a palavra de Deus, ele conhece as escrituras. Ele sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Ele sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Mas repare que há um propósito e que, assim como o salmista escreveu, da mesma forma, nossa oração tem que ser por todos esses povos. Na verdade, esses povos já não existem. Moabe não existe, Edom não existe, a Síria não existe, Filístia não existe, Canaã não existe, mas existe o Espírito que o Salmo 83 nos fala territorialmente, todos esses querem se levantar contra o povo escolhido, contra os teus escolhidos. Mas veja o que diz o Salmo 83, verso 16, diz: enche os seus rostos de vergonha. Senhor, cubra seus rostos de vergonha. E busquem o teu nome, ó Adonai. Sejam envergonhados e perturbados para sempre, sejam desonrados e pereçam, e reconheçam que o teu nome é Adonai, tu somente, o Altíssimo sobre a terra. Em outras palavras, ele está dizendo: não é Deus. Que apenas conheçam o verdadeiro Yud-He-Vav-He,
Yelva Adonai. O Criador dos céus e da terra, ao único, ao único. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui, este mapa que você está vendo aqui, é parte dos últimos tempos. É o que está acontecendo, é o que vai acontecer, é o que sempre esteve. É a raiz do ódio contra o povo de Israel. Agora vocês sabem que esse mesmo espírito que está aqui territorialmente é o mesmo espírito que também foi exportado para a Europa, é o mesmo espírito que também foi exportado para a América, é o mesmo espírito que hoje em dia entra nas escolas, é o mesmo espírito que entra nas congregações, é o mesmo espírito que entra aqui. Eu estava pensando ontem à noite e digo, há uma nação que não está muito longe daqui, que se encontra na região entre a Europa e a Ásia, que compartilha a terra, compartilha a, que compartilha a, que compartilha a. Nós vamos lá vamos uma vez por ano e fazemos o percurso do livro do Apocalipse. Porque as igrejas ou as congregações ou as keilot do livro do Apocalipse estiveram lá. E então nós vamos lá uma vez por ano e percorremos aquela nação quando percorremos aquela nação. Há algo que acontece em que eu percebo no espírito que não há liberdade para os crentes. Os crentes ali não podem ser livres. Existem congregações, mas não há liberdade de expressão, evangelismo ou para compartilhar a mensagem. E a gente vê a cidade mais como alegre, como importante, como bonita, como um lugar de compras e diversão e pessoas boas, que é a capital dessa nação. Você sabe de quem estou falando? Estou me referindo à capital da nação da Turquia, chamada Istambul, cujo centro mais importante e os ícones mais importantes são mesquitas, onde o Islã é a principal autoridade daquela nação. Agora, pode parecer que eles podem viver e conviver em harmonia, mas a realidade é que não. A realidade é que não há liberdade para poder expressar e andar pelas ruas dizendo que Jesus é o Messias. Porque há outro líder, ou há outro Deus, ou há outra imagem que entrou e disse: "Este é Deus". E hoje em dia, todos esses que estão conspirando, que estão planejando, acreditam nessa base. E essa base vai se firmar justamente no que virá de Ismael em diante. Conforme vamos continuar vendo na próxima semana, livro de Gênesis, capítulo 16 e Gênesis, capítulo 17. Até aqui vamos chegar no dia de hoje. Eu quero que você entenda o que estamos vendo, entenda como essa situação está surgindo, mas você tem que saber que esse espaço que o Senhor escolheu, que o Senhor ergueu, vai prevalecer, vai permanecer. Porque diz, quando eu me manifestar no meio deles, as nações ao redor saberão que eu sou Adonai. Então estamos em um tempo em que eu e você fomos privilegiados de poder ver o que está por vir, de poder ser testemunhas do que está acontecendo neste tempo incrível. Que a Bíblia seja aberta diante dos nossos olhos. Não se confunda, não seja facilmente confundido, não deixe o ódio se levantar em seu coração. Simplesmente vá às Escrituras. E quando você sentir que está sendo tentado, quando você sentir que está dizendo, esses judeus, esses israelitas, calma, vá e diga, Senhor, toma o controle do meu espírito, porque eu não quero que isso se levante. Rebeldia contra os teus escolhidos, independentemente de que os teus escolhidos façam uma bagunça, causem um caos. Você ainda vai continuar com o seu plano de retornar novamente para esse espaço físico, para essa terra? Então, por mais que eles façam o que fizerem, isso não vai mudar o plano de Deus. De que o Messias retorne novamente à cidade de Jerusalém. Então, que Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima semana. E continuamos estudando o livro de Gênesis. Lembrem-se que temos muito. E se você não tem um lugar, não tem um local para se congregar, tente procurar uma casa Yalom em algum lugar onde você possa se reunir. Eu simplesmente quero orar por você.
E então aqueles que estão reunidos em suas casas poderão ter um tempo de oração, poderão ter um tempo de adoração. E é o que o Senhor lhes disser, o que vocês têm que fazer. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, obrigado por este tempo, obrigado por esta oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Obrigado por ter nos ensinado hoje que tudo o que está acontecendo, a Bíblia já nos advertiu sobre isso. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos em nome de Yeshua. Amém. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e que coloque em vocês a paz. Deus os abençoe. Shalom.